Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiro, feliz 2021. Nessa período de férias escolares, nós vamos trazer um conteúdo mais leve para vocês. Só que perceba, o fato de ser mais leve não significa que não seja um conteúdo de grande importância. Aprender com as biografias, com as histórias das pessoas, transforma qualquer um de nós. E é por isso que hoje eu quero apresentar para vocês um personagem novo, que entrou no Tradições nos últimos 2 anos, mas que vem transformando os alunos com o que ele nos ensinou, o que ele nos ensina até hoje. Vamos embora? Seu nome, David Goggins. Ele é considerado o homem mais resistente do planeta. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Goggins, ele foi um membro das Forças Armadas dos Estados Unidos a completar, na verdade ele foi o único a completar 3 etapas. Ele completou o treinamento de elite dos SEALs, dos Rangers e da Força Aérea. Qualquer uma dessas conquistas já teria sido impressionante por si só, mas isso é só o começo para ele. Vamos ver o que ele pode nos ensinar. Ele também foi o recordista mundial reconhecido pelo Guinness para o maior número de elevações na barra fixa por 24 horas. Tá achando que ele é fraco? Ele não é fraco, não. Em 2013, ele conseguiu a marca de 4.013 elevações em 17 horas. Ele coleciona uma série de resultados expressivos, tanto em eventos de ultras distâncias como ultramaratonas e também nos ultra triatlos. Mas por que eu estou trazendo o Goggins para vocês conhecerem? Porque eu quero que vocês elevem os resultados físicos, mas também os resultados mentais de vocês. Primeira coisa que ele nos ensina é que o propósito é mais importante que qualquer meta, que qualquer objetivo. Propósito. Vamos descobrir então o que é ter um propósito. Percebam, a motivação, ela acaba. Normalmente a pessoa motivada, ela está motivada por um período de 30 a 40 minutos. Quando ela ativa nela o seu propósito, isso não é mais passageiro. Pelo contrário, o propósito, ele é ativado. O propósito, ele fica ali para sempre. Ninguém tira isso de você. O nosso grande problema é que nós não sabemos o que é o nosso propósito. Veja, no treinamento da Marinha Americana, lá dos SEALs, o Goggins, ele pensou em uma forma de ajudar para arrecadar pessoas, dinheiro através de ONG. Né, uma organização sem fins lucrativos. Então ele fez uma disputa. Ele se inscreveu para uma corrida de 24 horas lá em San Diego, na Califórnia, onde os competidores eles correriam a maior distância possível. A sua intenção era usar essa corrida para se classificar em Bellward, uma das maiores corridas do mundo, com distância de 135 milhas, o que dá mais ou menos aí 217 quilômetros, né? Pensando nas nossas formas de medir aqui no Brasil. Para conseguir essa classificação, Goggins teria que correr 100 milhas em 24 horas, lá na corrida de San Diego, o equivalente a 160 quilômetros aqui no Brasil. Só que tinha um problema bem grande. Ele não era um corredor, ele não estava no peso correto, ele estava muito mais para um fofinho da história. Na época, ele praticamente nem fazia mais exercícios aeróbicos, né? O seu negócio era levantar peso. Então, participar de uma corrida de longa distância seria uma coisa totalmente inadequada, inapropriada para ele naquele momento, especialmente uma prova dessa que exigia tanta resistência e que ele não tinha um treinamento adequado. Só que perceba, mesmo assim, ele foi para a prova, mesmo sem saber como ele deveria se hidratar e se alimentar durante essa prova, ele conseguiu chegar na marca de 70 milhas, mais ou menos 112 quilômetros
nas nossas medidas. E isso ele fez nas primeiras 12 ou 13 horas. É algo realmente fantástico. Essa distância que ele percorreu, essa grande distância, é mais ou menos 2,5 maratonas. Só que o processo dessa corrida foi uma coisa muito brutal, exigiu dele muito. Mas ele chegou nessa distância por conta de um negocinho chamado força de vontade. Ele tinha um propósito, lembra? Fazer a ONG, arrecadar fundos. Pois é. Então, quando ele chega nessa marca, ele percebe que os pés, vários dedos do pés estavam quebrados, que ele já estava muito próximo da fadiga, que ele estava inclusive urinando sangue na perna porque ele não conseguiu chegar a um banheiro mais próximo que estava até do lado dele. Não é um exagero falar que ele estava ali quase convalescendo, só que ele não desistiu. E eu vou dizer para vocês por que ele não desistiu. Porque ele sabia exatamente o que ele queria alcançar nessa corrida. Ele queria chamar a atenção para ir para a próxima maratona, para que ele pudesse então angariar fundos. E o que ele ia fazer com esses fundos dentro dessa ONG que ele planejava tanto criar, estruturar? Ele queria que nesse lugar filhos de órfãos de soldados americanos mortos em guerra tivessem condições de estudar. Então a ONG seria para financiar estudo de filhos de soldados americanos que foram mortos em guerra. Soldados vitoriosos que deram a vida pelo país deles. Perceba, esse era o maior propósito dele naquele momento. Se fosse uma motivação, assim que ele quebrasse o primeiro osso do pé, ou então que ele começasse a sentir dores por reter a urina, um exemplo, né, ou sentisse dificuldade de se hidratar, ele teria desistido. Lembra? 30 minutos, 40 minutos que a gente está ali no top da motivação? Pois é, mas ele tinha ativado nele o seu propósito. E isso não para ninguém. Quando você ativa em você o seu propósito, você sabe aonde vai chegar e o porquê quer chegar lá. Qual é o impacto que você quer causar com a sua chegada em tal lugar. Era isso que ele queria. De alguma forma ele conseguiu se levantar e lentamente fez a distância restante para terminar a corrida. Isso também chamou a atenção. Ele terminou as 160 milhas dentro do prazo de 24 horas. Até porque as 12 primeiras ele foi extraordinário. Lembra? Ele bateu os recordes, marcas para chegar. As 12 primeiras ele foi muito rápido. Isso se deve à força mental que ele ativou dentro dele por conta do propósito. Era algo pessoal para ele. A dor, ela acaba com a capacidade de pensar de qualquer pessoa. O raciocínio não existe quando você está com dor. Mas quando você alimenta em você o seu propósito, a dor física, ela é anulada. O propósito anula qualquer dor, qualquer derrota que você possa vir a ter, qualquer pedra, tropeço que a sua vida possa vir a enfrentar. Por isso é tão importante você descobrir qual é o seu propósito. Falar sobre o seu propósito o tempo inteiro. Deixar o seu propósito real, a ponto de fazer você lutar até o fim, de você sangrar se preciso for, mas conseguir. A segunda lição que o Gog nos ensina é a desconstrução das coisas. Como que ele consegue finalizar os 48 quilômetros restantes, né, dentro do prazo? Ele quebrou essa distância em pedaços pequenos. Eu ensino muito isso a vocês, a criar uma meta, depois dessa meta, dividir ela, fracionar ela em várias submetas, com prazos menores, com situações mais fáceis de ser alcançadas. Os pés do Goggins foi capaz de terminar, porque ele fracionou os 48 quilômetros que faltava para concluir a prova. Os SEALs da Marinha passam por esse tipo de treinamento e isso na formação do Goggins foi importantíssima. Mas eu quero lembrar vocês que ele é o único que conseguiu completar os 3 treinamentos. Lembra? A Marinha, né? Os SEALs, o Rangers e também da Força Aérea. Então, assim, ele tem um treinamento psicológico muito grande. Ele passou por um treinamento onde, vamos dizer assim, o psicológico é muito importante. A vida de um militar ou de uma pessoa que tem a carreira, que exerce a carreira militar, passa por treinamentos de profundo impacto no psicológico. Quando você é aspirante nas Forças Armadas, seja ela qual for, o primeiro objetivo é mostrar para você que você pode desistir,
É isso que eu faço com vocês quando vocês entram para o curso. Eu mostro para vocês o porquê que vocês devem desistir. Assim, se você entende que seu propósito é maior, mesmo que você não saiba o seu propósito ainda, mas que você sabe que o lugar que você quer ocupar é diferente, você acaba passando por essas etapas e não desiste. Não desistindo no começo, é mais fácil chegar no final. Superar obstáculos insuperáveis é o que torna você diferente. Ter consistência é o que faz de você melhor. Na verdade, tudo que parece impossível, na verdade, ele só não foi possível porque você desistiu. Você desistiu às vezes faltando segundos, milímetros, para realizar a prova. Eu vou voltar no exemplo de David Goggins e vou falar agora bem mais prático, de uma forma mais eficiente para que você possa entender. Ele exigiu tudo o que ele tinha dele nas 12 primeiras horas, para que ele pudesse ir o mais longe possível. Por que ele fez isso? Porque ele estava ativando o seu propósito. Ele sabia o que ele queria com aquela corrida, qual era a finalidade maior, o impacto que ele ia causar. Ok, então ele teve 12 horas seguintes, mais 12 horas para concluir esse objetivo. E é lógico que o corpo sentiu, é lógico que ele sangrou e sentiu dor, mas em 12 horas era possível correr 48 quilômetros. Lembra? 116 nas primeiras 12 horas. Foi o que ele fez. Fracionou a meta. Fracionou aonde ele queria chegar. Tornou aquilo possível. Primeiro, na mente. Ele viu que ele podia. Segundo, com o próprio corpo, exigindo dele, nas 12 horas finais, o máximo que ele podia render. Quando eu falo para vocês que o que me deixa triste é que vocês desistem na beira do pódio, falta um pouquinho só para vocês conseguirem, mas daí tinha uma pedra muito minúscula que você tropeçou. É exatamente aí que você desiste. Às vezes, na porta, na maçaneta, só faltava abrir e realizar o seu sonho. Volto aqui a insistir na história de Thomas Edison, foram 19 anos. Se ele tivesse desistido do projeto da lâmpada, nós não estaríamos aqui nos falando. Afinal, a partir da lâmpada, tudo foi possível, até chegar na internet e vocês me verem, sabe lá Deus de onde vocês estão, aonde a gente pode chegar, O História de Sonhos hoje está em 28 países, com tradução para 8 idiomas. São quase 30 mil visualizações dos nossos materiais e alunos mundo afora. Mas para que isso acontecesse, eu precisei que o Thomas Edison não desistisse. Para que você possa ativar em você o seu sonho e realizá-lo, você precisa entender histórias como a da David Goggins, aonde eu falo para vocês que ele tirou dele o máximo, ele não desistiu. Os grandes objetivos, eles só são alcançados com muito esforço. A terceira lição que ele nos ensina é a regra dos 40%, e essa é fantástica. Preste bem atenção. Sem conhecer o David Goggins, o Jesse Islers também estava participando dessa maratona. Só que Jesse, ele estava participando como integrante de uma equipe de 6 pessoas. Tá? Intrigado com o feito com que o Goggins completou a prova, ele resolveu ter contato com aquela pessoa. Ou seja, ele aproximou de quem venceu ele, de quem tinha mais do que ele naquele momento. Ele queria aprender mais sobre aquele homem que tinha aprendido a terminar uma corrida tão mal preparado e tão debilitado fisicamente no final. Hitler faria qualquer coisa se o Goggins ensinasse, e ele quis aprender. Então ande com pessoas que possam acrescentar na sua vida, pessoas que podem colocar para você contribuições para que você realize o seu sonho. Pessoas que fortaleçam, que saibam o que você não sabe, que possam te ensinar, que possam contribuir na sua vida. Perceba, elimine do seu convívio pessoas que não acrescentem no seu dia a dia. Ana, você está dizendo para a gente excluir? Não, estou dizendo para você aprender a selecionar. É diferente. E acredite, isso aconteceu. E aí ele percebeu uma coisa que ele não tinha, afinco, que era determinação. Jesse disse uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que todos nós podemos muito mais do que pensamos que somos. Quando você estiver no pior, quando você achar que não tem mais condições, que a sua mente disser para você, você não consegue, lembre-se dessa frase. Você ainda tem 40% de energia para concluir tudo aquilo que você precisa.
O problema é o cérebro te dá a resposta de que você não consegue mais e você acredita nisso. Então você para, você desiste. Com 40% de energia dentro de você, você pode alcançar todo o seu potencial se você entender que quando o cérebro disser não, você ainda pode 40% mais. A quarta lição que ele nos dá, o David, é que ele acha que ele pode completar qualquer prova, qualquer tarefa. Ele realmente se considera o homem mais resistente do mundo. E ele provavelmente pode mesmo. Mas o porquê que ele pode? É que ele vê o final. Ele se vê realizando aquela atividade. E a mente tem que visualizar o seu resultado. Quando a mente visualiza, mesmo que o corpo não concorde, o resultado vem. Então a pergunta que ele faz a si mesmo em todos os momentos que ele tem dificuldade, só tem duas palavras. E se? Quando ele entrou pela primeira vez no escritório de recrutamento dos CEOs, só tinha 35 afro-americanos naquela época. Era uma história de mais de 70 anos de CEOs e só tinha tido 35 afro-americanos. Então ele perguntou a si mesmo: e se eu conseguir? E se eu puder ser o 36º? E se eu conseguir isso? Então toda vez que ele vai se colocar num desafio, ele pergunta: e se eu ganhar? E se eu conseguir concluir? E se eu fizer isso? Normalmente nós fazemos ao contrário. Nós nos perguntamos: será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo? Será que eu tenho força? A pergunta não é essa. Você se visualiza sendo bem sucedido, tendo o sucesso do que você está propondo a fazer, e aí o fundamento principal. Pergunte: e se você conseguir? Qual é a sensação que você vai ter? Lembra, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Essa é a arma secreta. A quinta lição que eu aprendo com ele e ensino para vocês é a lição do pote de biscoitos. Sim, pote de biscoitos. No pote de biscoitos dele não tem biscoitos tradicionais, esses que a gente conhece. No pote de biscoito dele contém todos os obstáculos que ele já superou. Então, ao acessar o pote de biscoito, ele vai lembrar do que ele passou de dificuldade e vai melhorar. Por exemplo, no CEOs, quando ele passou a semana do inferno, que ele já correu mais de 170 km sem ter preparo, e independente da dor que ele tenha passado, ele superou e sobreviveu. Então, ele pega o ruim da vida e usa para o bom como ativação de que ele consegue. Tudo que ele se propõe a enfrentar, ele realmente consegue, porque lembrar o que você passou e como isso fortaleceu você, pode tirar você de qualquer buraco, de qualquer negativismo, de qualquer vitimismo, superar qualquer obstáculo. 1 segundo para desistir passa muito rápido se você abrir o seu pote de biscoito e pegar o pior que já passou como exemplo. Se você passou aquilo, consegue passar coisas de novo e mais forte agora. É um combustível extra, é um alimento. Por isso, o ruim nem sempre é ruim. Gog se permite a entrar no pote de biscoito todas as vezes que ele precisa, mas ele não faz isso prazerosamente. Não, ele vai lá quando ele precisa. Muito tempo, às vezes, ele passa sem abrir o pote de biscoito dele, buscando a lembrança ruim. Mas quando ele acha que ele talvez não consiga, ele vai lá e abre o pote de biscoito e realiza a próxima tarefa. É isso que eu convido vocês. Tenha um pote de biscoito, coloque lá dentro tudo de ruim que a vida já proporcionou no seu dia a dia. E não esqueça, abra para lembrar que o ruim já passou e que você transpôs aquilo, passou por aquilo e melhorou. Hoje você é melhor do que ontem, certamente é, mesmo não aceitando e mesmo às vezes não parecendo. Mas hoje você está melhor do que ontem e você pode aprender com o seu ontem para consertar as coisas para o seu amanhã, vivendo o hoje de forma melhor e adequada. Gente, eu amo contar a história de pessoas para vocês, para que vocês possam entender que a vida é feita de erros e acertos, mas que você só erra os mesmos erros quando você não quer mudar. Errar em coisas diferentes é o que te torna forte, é o que vai fazer de você vitorioso e realizar os seus sonhos. Afinal, quando você não empreende os seus sonhos, certamente será sempre mal pago para continuar empreendendo os sonhos dos outros.
Beijo, gente. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações e não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Um beijo pra você e tchau!